Olá, bom dia. Venho com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia. E hoje na Bíblia caiu segundo Samuel 3. Joabe mata Abner à traição. Então essa história aqui falando do reinado de Davi, né, na época, onde Joabe era o chefe da guarda de Davi e Abner era o chefe da guarda de Saul, que era o outro reino inimigo, porque eles sempre viviam em disputa, né? Então aqui fala sobre que Abner, né, não estava feliz com Saul, com o que ele tomava aí de decisões na época, naquele reinado, e ele resolve vir conversar com Davi e trocar de lado, tipo assim, eu vou dar uma trégua, eu acredito mais no rei Davi do que no rei Saul. E Davi o recebeu muito bem e o deixou, conversaram tudo e deixou Abner ir embora em paz. E Abner sempre foi contra o reino de Davi, né? Ele quer, como chefe da guarda, estava fazendo a função dele de o quê? De fazer com que naquela época vencesse o reinado de Saul. Aí ele vem a Davi, no reino de Davi, Davi o recebe e o deixa partir em paz, conversam, fazem uma aliança e deixam ele partir em paz. E o coração de Davi ficou muito em paz. Mas quando daí Joabe, que é o chefe da guarda de Davi, fica sabendo que Abner teve até Davi, na presença de Davi, e Davi o deixa embora em paz, né? Joabe fica revoltado, porque numa dessas guerrilhas, Abner matou um dos irmãos de Joabe, que é o chefe da guarda de Davi. E ele ficou com muita raiva de Abner. Ele foi até Davi, fala, como que você deixa, né? Como o senhor deixa ir embora essa pessoa? Essa pessoa não merece, né? E aí Davi falou, não, ele veio em paz, fizemos aliança, deixa ele em paz. E Joabe sai, o que Joabe faz? Pega o irmão dele e uma turma e vão atrás de Abner. Vão atrás de Abner e faz com que Abner volte ao reino que queria conversar, falou que o rei Davi queria conversar com ele. Ele inventa uma mentira para Abner voltar e Abner voltou numa boa, né? Pensando que alguma coisa que estava ali tranquilo para acontecer. E o que acontece, meus irmãos? Ele, quando chega ali Abner, né, na porta do castelo, lá atrás da porta, tá quem? Tá o irmão ali de Joabe, né, e Joabe, e eles fazem uma armadilha e metem uma faca na quinta costela de Abner, matando-o na hora, né? Então foi uma traição. Não deu tempo, não deu chance dele se proteger, dele se estar bem, né? Se proteger. Foi uma traição, uma absurda. E para uma guerrilha naquela época, esses homens que eram muito assim daquela época da defesa desse reinado, desse reino, eles eram homens muito fortes, né? Eram homens muito capazes, eram muito justos e muito firmes. Então, se ele veio dessa forma, ele veio na confiança. Então, o que aconteceu? Joabe traiu totalmente a confiança, tanto do rei Davi, quanto desse homem aí, e vamos pôr que foi uma covardia, foi uma traição, né? Então, muitas vezes, que traz aqui para nós? Aí foi que o rei Davi, quando ficou sabendo da morte de Abner, ficou muito triste, fez com que Joabe retirasse suas vestes, pisasse em cima, fosse pranteando na frente do velório, do enterro de Abner. Eles foram enterrar Abner e o rei Davi falou umas palavras muito fortes diante de todo o reino, e todo o reino de Davi chorou a morte de Abner. Então Davi ficou em jejum por aquele dia todo. Davi ficou muito mal. Por quê? Porque os planos de Deus ali é tudo paz, é para que aquilo acontecesse em paz, né? E veio de repente Joabe por uma coisa dele, pessoal, né? E foi fazer uma vingança pessoal ali dele sem ninguém saber. Então, e olha só, gente, Joabe era um homem de total confiança de Davi. Total confiança. Então ele traiu a confiança até do rei, até de Davi. Então a gente se pergunta nessa questão aqui, o que nos leva a pensar? Que existem os planos de Deus em nossas vidas, né? Deus está ali fazendo os planos dele para nós, para sempre nós conseguirmos a paz. A paz. Então tudo que você vai fazer
Deus está nos intuindo, Deus está articulando formas de que as pessoas venham até a gente e a gente se torne paz. A gente se torne uma coisa só, respeitando o seu irmão, respeitando a vida, respeitando os preceitos, com um bom caráter, né? Colocando pessoas influentes perto de você. Mas muitas vezes tem pessoas que se traem pessoas, né? Por quê? Pelo seu próprio forma de ver e pensar. Pensando só no seu ego, pensando só em você, pensando só no seu sentimental, você não pensa no outro, você não pensa num todo. Será que aquele todo vai aprovar aquilo que você quer pensar, o que você quer fazer? Será que Deus aprovaria aquilo que você quer fazer? Né? Então, muitas vezes, até que ponto o plano do homem, né, o sentimento do homem, a vontade do homem, retarda, né, aquilo que Deus quer praticar na vida de alguém? Retarda o que Deus quer fazer na tua vida. Então, aqui vem para nós pensarmos assim, como que é o nosso querer perante Deus? Será que Deus realmente, né, aprova tudo aquilo que você está sentindo e você quer fazer? Será que Deus aprova a tua vingança, a tua tristeza, a tua forma de agir perante uma situação? Né? Então, isso é uma questão a pensar, porque você, muitas vezes, numa situação, além de você estar querendo se vingar de uma situação com uma pessoa, será que você não está entristecendo um todo em volta de você? Será que você não está contrariando a vontade de muitas pessoas? Né? Será que você está certo nisso aí? Você já pensou se nessa decisão que você quer tomar, ou nessa atitude que você tomou, na maldade muitas vezes, que você quer se vingar de alguém, e você coloca primeiro aquilo na sua frente, né? E você não pensando num todo, numa pessoa... Vamos supor que nem uma empresa, você está todo mundo numa empresa trabalhando, e você gosta muito do seu chefe, você gosta muito dele, só que daí vem outra empresa ali e te propõe uma coisa assim absurda, que você vai ter muito benefício e você se vende para aquilo, né? Você está traindo sua índole de caráter, né? O seu caráter está caindo lá na lama. Você não está tendo uma pessoa firme, né? Perante aquelas pessoas que te dão o pão de cada dia, que é o teu patrão, né? Que está ali sempre te ajudando, tal. Você está traindo a confiança do teu patrão para um benefício próprio seu, não é verdade? Ou mesma coisa, um casal que se separa, de repente o outro está vivendo a vida dele, ela está vivendo a vida dela, então um está atazanando a vida do outro, pensando só no seu sentimental, não pensando num todo, né? Também atrasando os planos de Deus na sua própria vida, porque quando Deus tem os planos para todos. Não é só para um, tá bom, mas tá bom para todos, porque Deus quer fazer isso. Mas quando a pessoa não entende e a pessoa vai só pelo lado da maldade, da vingança, da raiva, ela não consegue ter olhos pro lado da paz, da prosperidade, da alegria, do sentimental, do amor, daquilo que vai trazer benefícios para a sua vida. Porque a pessoa fica bitolada na vida do outro, querendo que o outro se ferre, querendo que o outro... Quantas pessoas, né, gente, que passam uma vida juntos e depois aí quer que o outro se ferre, né? Por quê? Porque não quer que ver o outro feliz. Isso é vingança, maldade, sentimentos mesquinhos, né? Então, muitas vezes, que nem, vamos supor, eu sou separada, né? Divorciada. Meu filho, é meu filho, mas é filho também do meu ex-marido, né? Então, eu quero que meu ex-marido tenha uma vida em paz, que ele siga a vida dele e seja feliz, porque as pessoas têm que ser felizes. Independente do tempo que você esteja com a pessoa, né? Que você ama ou não ama mais, você separou, resolveu separar, deixa a vida do outro em paz, né? E todo mundo é capaz, cada um tem que viver a sua vida, porque Deus permitiu isso. Você veio separado, você vai embora separado, né? Cada um vem sozinho e vai embora sozinho, quer dizer. Então, quando você tem um outro destino, uma outra... Eu nunca vou interferir na vida do meu ex-marido com uma pessoa que ele escolheu para viver agora. Eu também não vou nunca trair a confiança dele, porque eu tenho um filho com ele. E eu quero que ele se dê bem mesmo, porque a gente tem um filho, que o filho vai ficar feliz se ele está bem. Então, se eu estou pensando no meu filho num todo, na família dele, em toda a minha família, eu tenho que ter caráter. Eu tenho que ser uma pessoa justa e honesta. Porque eu tenho que ser uma pessoa que queira ver as pessoas bem.
Aí tem gente que nem me conhece, de repente, vamos supor, se fosse a outra mulher dele ali com raiva de mim, por quê? Não tem motivo dela ter raiva de mim. E eu acho que nem tem, nem a conheço, mas a gente já se cumprimentou, já conversou, meia dúzia de palavras, mas assim, eu quero que eles se deem bem, eu quero que eles estejam felizes, porque estando felizes, a pessoa está feliz, a pessoa é plena, tudo coisa de boa acontece. E eu respeito por ele ser pai do meu filho. Então, se ele está bem, né, o meu filho vai estar bem. Então, eu também vou estar bem. Então, tem pessoas que não pensam assim, nem no trabalho, nem na sua vida particular, nem na sua vida com o próximo. Ela quer sempre a notoriedade. Ela tem que ser o centro das atenções, ela tem que perturbar Deus e o mundo. Ela não está contente, porque a infelicidade vem de dentro. Que nem foi o caso aqui de Joabe. Ele não admitiu que o rei Davi, né, recebeu tão bem Abner, ele deixou ele em paz, machucou ele ali, né, o ego dele, mas o rei Davi fez aquilo por um reino, gente. Ele estava protegendo um reino através da graça de Deus, através da intuição que Deus deu para ele. Deus trouxe Abner até ele, e ele foi digno, o rei Davi, de realmente proteger todo aquele povo, recebendo bem Abner e fazendo uma aliança, porque todo mundo, quando tem paz, não tem guerra, né? Não tem prejuízo para ninguém. Quando é paz, é isso que nós devemos ter no nosso coração, na nossa mente, é paz. Nós temos que querer bem todos, para proteger todos à nossa volta. Então pense, você que está me ouvindo, se realmente você está passando uma situação dessa, né? De uma empresa que você está recebendo uma propina, né? Uma proposta absurda, ridícula. Se você está aí separando do seu marido, da sua esposa, se você está deixando aquela pessoa em paz, né? Para o bem de todos, porque tudo são ciclos, né? Na nossa vida. Ciclos iniciam, ciclos terminam, e esses ciclos têm que ser bem resolvidos. A gente tem que se amadurecer a cada dia e ser melhor a cada dia. Então, tudo isso que acontece na nossa vida é o que acontece na sua vida, é o teu agir hoje, que aí você vai receber essa consequência no amanhã, né? Então, aqui, Joabe foi bem humilhado. Joabe se arrependeu por ter feito uma coisa dessa, de tanta traição, porque ele não só vingou o irmão dele, mas ele traiu uma nação, ele traiu o seu patrão, o seu rei, né? É um reinado, que tinha tanta confiança nele. O que aconteceu com Davi? Ia ter mais confiança de repente aí nessa pessoa? Então fica para nós pensarmos aí qual a consequência, até quando você pode agir contra a vontade de Deus. Até quando você pode atrapalhar os planos de Deus na vida das pessoas, ou na sua própria vida. Porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, sempre tem. E você está retardando por vingança, por maldade, por tristeza, por ego, por mimos. Então fica aqui, né? A minha colocação para nós pensarmos essa semana, como é o teu agir perante aquelas pessoas que confiaram e confiam em você, né? Então, uma semana abençoada a todos nós, que Deus nos intua, Deus nos dê a capacidade de sermos cada dia melhores, né? A cada passinho nessa semana. Um beijo do coração, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, a mente e o coração, com muita paz e muita sabedoria. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser.